Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus Cristo sendo interpelado por esses fariseus. Eles vão perguntar a Jesus qual é o maior mandamento da lei. Ou seja, eles desejavam que Jesus elencasse um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos da lei de Deus, para que Jesus Cristo dissesse que um desses era maior do que o outro. Mas Jesus dá uma resposta inesperada, porque Jesus ele faz um resumo da lei, e o resumo da lei é o mandamento do amor: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus Cristo ele está nos ensinando que dos 10 mandamentos existem uma parte deles que tem a ver com a relação com Deus, que são os 3 primeiros mandamentos, e os outros 7 têm a ver com a relação com o próximo e consigo mesmo. Por isso que Jesus Cristo, ele, em vez de citar os 10 mandamentos ou um desses mandamentos, Jesus ele fala sobre este mandamento do amor. E ele vai dizer que o primeiro é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois ele vai dizer que o segundo é semelhante, ou seja, porque o segundo ele é uma manifestação daquilo que é a prática do primeiro mandamento. A prática do primeiro mandamento nos leva consequentemente a experimentar o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Por isso que nós vemos no Evangelho de hoje essa obra de transbordamento do amor, que começa sempre em Deus, porque Deus é amor. E quando a prática de amor ela não começa em Deus, esse amor ele não é verdadeiro. Ele para nas paixões. Por isso que Jesus Cristo também ele vai falar sobre um caminho de amadurecimento desse amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui nós temos esse caminho de amadurecimento do amor, porque na antiguidade existiam 3 palavras para designar amor: eros, filia e ágape. Eros é o amor de atração, filia o amor de amizade e o ágape é o amor de entrega, de sacrifício, esse amor que se dá totalmente ao outro. Por isso que nós vemos no Evangelho de hoje esta realidade, este caminho de amadurecimento do amor, porque nós precisamos cada vez mais ir purificando esses amores para que ele possa alcançar a plenitude, que é o amor ágape. Por isso que, primeiro, nós precisamos aprender a purificar o nosso coração. A purificação do coração significa purificar-nos das paixões, porque todo o amor de atração, ele nos leva a uma experiência de apaixonar-se por tal coisa, de inclinar-se àquele objeto de prazer, de satisfação, que pode ser um objeto material, pode ser um objeto circunstancial ou pode ser também um objeto relacional. Quando nós nos inclinamos desordenadamente para alguma coisa, o nosso coração ele começa a ser
cada vez mais corrompido pelas nossas paixões, pelas nossas satisfações, e nós vivemos buscando sempre o nosso próprio bem. Assim acontece, se nós pegarmos o Sagrado Evangelho, assim acontece com muitos daqueles discípulos, daquela multidão que vem ao encontro de Jesus, se sentem atraídos a Jesus, mas no momento que Jesus Cristo chama para um comprometimento com o discipulado, com o caminho, essas pessoas abandonam o caminho, abandonam o discipulado, porque elas estão no plano dos sentimentalismos. Elas querem ver sinais, elas querem experimentar aquela realidade de milagres, elas querem ser alimentadas, mas elas não querem se comprometer com a obra de salvação. Por isso que Jesus Cristo, muitas vezes, ele vai apertar a pregação para que essas pessoas elas possam tomar consciência desse caminho de plenitude, para que elas não fiquem nesse caminho de plenitude e não der passos, mas para que elas possam cada vez mais amadurecer na sua vida, na sua prática de amor. Por isso que nós precisamos cada vez mais da nossa vida sermos capazes de purificar o nosso coração de todo sentimentalismo, porque no início de uma relação, o sentimentalismo ele vem ao nosso encontro e muitas vezes nos envolve, mas nós precisamos ir exercitando para que nós possamos deixar de sermos arrastados por essas paixões, porque a vida apaixonada muitas vezes é uma vida irracional, onde a pessoa ela age sem refletir nas consequências das suas ações. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos aprender a purificar é o nosso coração. Por isso que Jesus também diz em um outro momento no Evangelho: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração nos dá a capacidade de ver Deus, de contemplar Deus nos sinais sagrados e principalmente no nosso próximo. Por isso que nós precisamos dar um passo de purificação desse coração, para que assim nós possamos realmente crescer na capacidade de amizade, que é o amor filia, esse amar de toda a nossa alma. Mas para que nós possamos crescer nessa capacidade de amar com toda a nossa alma, que nós possamos crescer nessa capacidade de amizade para com o Senhor, é necessário dedicar tempo. E é nesse passar de um amor eros para o filia que nós precisamos dedicar esse tempo a Deus. Porque quanto mais nós dedicamos tempo a Deus na nossa vida de oração, na nossa relação com Ele, mais nós vamos passando do amor eros, da paixão, para a amizade, para o comprometimento. E assim nós vamos adentrando nesse amadurecer do amor, porque o comprometimento é esse comprometimento para com Deus primeiro, para experimentar essa amizade com o Senhor. Por isso que ele vai dizer aos seus discípulos: não vos chamo mais servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo que recebi do meu Pai. Ou seja, o conhecimento, a amizade, o tempo dedicado nos leva a essa maturidade, onde nós nos comprometemos por aqueles que nós reconhecemos que são os nossos amigos. Depois, nós passamos para o outro amor, para o amor ágape. E esse amor ágape só é possível quando nós crescemos verdadeiramente na amizade para com o próximo. Porque o amor ágape, ele só busca uma única coisa: o bem do nosso próximo, a felicidade do nosso próximo, a plenitude e a edificação do nosso próximo. Enquanto nós não aprendermos a viver e experimentar este amor, esse amor que nos ensina a nos sacrificar pelo bem do outro, enquanto nós não aprendemos a experimentar este amor, infelizmente, nós continuaremos cultivando relações desordenadas, somente relações que nos levam à busca de prazer, à busca de satisfações.
E essas buscas, elas vão corrompendo a nossa capacidade de nos relacionar, porque nós vamos cada vez mais usando todos aqueles que estão à nossa volta. E nós vamos até usando Deus, buscando Deus com uma vida mercenária, sempre querendo algo em troca. E aí nunca haverá perfeição do amor, só haverá uso e cada vez mais instrumentalização do outro para o próprio prazer. Por isso que o amor ao próximo como a si mesmo é um reflexo do amor a Deus. Porque quanto mais nós purificarmos a nossa relação com Deus, a nossa correspondência de amor a Deus, mais nós seremos capazes de amar o próximo como a si mesmo. Porque amar é desejar salvar. E quanto mais nós aprendemos a salvar a nossa alma por essa correspondência de amor a Deus, mais nós aprenderemos também a salvar a alma daqueles que nós amamos, daquelas pessoas que nós convivemos dia após dia. Porque amar é isso, salvar, buscar o bem supremo, o bem maior dessas pessoas, para que assim nós possamos manifestar ao próximo a nossa experiência de amor com Deus. Esse é o caminho que Jesus Cristo nos ensina, um caminho de purificação, onde nós vamos realmente passando desse amor de atração, purificando o nosso coração dos sentimentalismos, daquilo que são as desordens emocionais, para que nós possamos viver realmente uma capacidade de contemplar a presença do Senhor nas circunstâncias, nas pessoas da nossa vida, para que depois nós possamos purificar a nossa alma, nossa razão de todos os preconceitos, para que possamos crescer na amizade, para que por fim possamos amar de todo o nosso entendimento. Amar de todo o entendimento significa amar com toda a convicção. E a convicção, ela só é gerada no momento em que nós aprendemos a purificar a capacidade de amar. Porque amar de todo entendimento é justamente isso. Amar e inclinar-se totalmente a salvar aqueles que estão à nossa volta. Buscar o bem do nosso próximo. E assim nós vamos aprendendo, crescer e amadurecer humanamente e espiritualmente, para vivermos essa maturidade, essa plenitude do amor, que não é usar as pessoas, mas é ser um dom de Deus para aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Porque aquele que verdadeiramente ama não faz nada ao outro que possa condená-lo ao inferno, que possa machucá-lo, que possa fazer com que ele se perca, mas faz tudo aquilo que é necessário para a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.